Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no meu canal. Eu sou Marina Bertaia, nutricionista especializada em diabetes, e aqui eu te ajudo a controlar a glicemia já no primeiro mês com o poder da alimentação. Incrível isso, não é mesmo? Você poder controlar a sua glicemia com o poder da alimentação, uma forma totalmente natural e segura, sem contraindicação, sem efeitos colaterais, não é mesmo? O tema da live de hoje é glicemia de jejum sempre alta? Isso acontece com você? Glicemia de jejum sua está sempre alta, você não sabe mais o que fazer com isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a glicemia de jejum na live de hoje. Você que está chegando agora, você que está assistindo gravado, seja muito bem-vindo. Coloca aqui pra mim de onde que você é, deixa eu saber de que lugar do Brasil ou do mundo que você está aqui me ouvindo. Aproveita e compartilha também essa live com outra pessoa que você sabe que sofre também com esse problema da glicemia de jejum. Sabe que esse assunto vai poder ajudar outras pessoas também. Aproveita e compartilha, beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então vamos lá, gente. Olha, quando a gente fala, no controle do diabetes, provavelmente você sempre deve ter ouvido sobre a glicemia de jejum, né? O que é a glicemia de jejum? É aquela glicemia que você mede sem você ter comido nada, né? Então, geralmente você faz esse exame no laboratório quando você vai colher sangue. Qualquer exame que você for fazer, a grande maioria dos médicos sempre pede a glicemia de jejum ali, né? Para que você... O exame de rotina sempre tem a glicemia de jejum. E é bacana realmente a gente sempre fazer a glicemia de jejum. Mas, no caso do diabetes, o diabético sempre pensa que essa glicemia é a mais importante, né? E eu já vou começar aqui essa live dizendo para você que a glicemia de jejum não é a mais importante, tá? Claro, você tem que dosar a glicemia de jejum. É importante você saber quanto que dá a tua glicemia assim que você acorda, sem você ter comido nada. Mas pense que a glicemia, ela é igual uma fotografia. A glicemia, ela é igual uma fotografia. Entendeu isso? Por quê? Nós mulheres, principalmente, pensa só. Quando você vai tirar uma foto, você arruma o cabelo, você passa um batom, não é verdade? Você se arruma ali para tirar a foto, né? Quer dizer que antes de você se arrumar, você estava assim? Não, né? Provavelmente você, não estava desse jeito na hora de tirar a foto. Então, se tivesse tirado uma foto sua antes da foto, você estaria diferente, né? Então, a glicemia é igual uma fotografia, né? O exame. Por quê? Naquele momento que tirou, ela tá de um jeito. 5 minutos depois, ela vai estar diferente, porque ela nada mais é que uma amostra do seu sangue. E o sangue, ele tá correndo ali na tua veia a todo momento. Então, ele vai dar diferente. Então, porque naquela passagem ali que tirou a amostra do seu sangue, estava de um jeito. Daqui 5 minutos vai estar de outro, né? E assim vai ao longo do dia, tá? Então, se você só mede a glicemia de jejum, só se preocupa com a glicemia de jejum, é hora de você rever os seus cuidados com o seu diabetes, porque não é só glicemia de jejum o diabetes, tá? Muito pelo contrário, né? O diabetes, ainda assim, ele é muito mais do que o controle da glicemia, né? Vai além do controle da glicemia, né? Então, isso eu explico muito bem lá para os meus alunos do meu programa online, que eles já estão sabendo, o pessoal da nova turma aí já está sabendo que há muito mais, por trás da glicemia, há muito mais por trás, disso do que uma glicemia alta, né? Então, o diabetes não se resume somente à glicemia, tá? Então, vamos entender, né? Como eu falei, o que vai, Quando você colhe ali o sangue, o que tá colhendo, né? Então, uma quantidade de glicose que passou naquele momento, tá? Muitas pessoas dizem assim, né? Nossa, mas por que será que tá dando alterada a minha glicemia de jejum, né? Eu já reduzi, eu praticamente nem janto, eu janto 6 horas da tarde,
Aí eu meço a glicemia de jejum lá às 6 horas da manhã, são mais ali de 12 horas de jejum, e isso tá dando alterado. Eu não sei mais o que fazer, porque eu já reduzi a comida, já reduzi tudo que tinha que reduzir, e mesmo assim a glicemia de jejum dá alterada. Então, né, o que pode estar acontecendo, né? Saibam, entendam isso que é muito importante, tá? A glicemia de jejum, ela não é só interferida pelo que você come, pelo seu jantar, tá? Não é só o jantar que interfere na glicemia de jejum. Não é. É um fator? Pode interferir? Sim, pode interferir, mas ele não é o único fator. Vamos entender então por quê? Porque, gente, tudo bem que você jantou, claro, né? Que, por exemplo, se você for comer um rodízio de pizza, né? Isso pode interferir sim na sua glicemia de jejum. Mas, se você jantou normal, se você fez jejum muitas vezes, né? Tá um tempo ali sem comer, aí você, né, mesmo assim dá alterada. O que acontece, tá? A glicemia de jejum, então, ela é interferida principalmente por alguns hormônios, tá? Alguns hormônios que fazem, principalmente o hormônio do cortisol, que faz a gente acordar, né? Então pensa lá, quando começa a escurecer, tipo agora, né, já tá de noite, o nosso corpo começa a produzir um hormônio que chama melatonina, que é um hormônio que induz a gente a dormir, né? E o hormônio contrário da melatonina é o cortisol, que mantém a gente acordado, tá? Então, você começou a produzir melatonina, você foi, dormiu bonitinho a noite toda, aí lá, né, de manhã, quando amanhece o dia, o sol nasce, essa luz natural que entra ali, né, que chega até os seus olhos, faz você produzir cortisol, e esse cortisol, então, faz você despertar, tá? Então, o cortisol, ele é importante para a nossa saúde, tá? E aí você acorda, né? Vamos supor que essa situação normal, assim, você acordou bem, foi lá, mediu a glicemia, deu alterada. Aí você ficou preocupado, né? Mas, poxa vida, o que será que aconteceu? Então, esse cortisol, ele vai ter muito mais influência na tua glicemia do que até a própria alimentação que foi o teu jantar, tá? Então, se você já controlou bem o carboidrato do seu jantar, você vai, né, se preocupar com o quê? Com a produção de cortisol. Esse cortisol, ele nunca anda sozinho. O que tem a ver, né, então, cortisol com a glicemia? Porque esse cortisol, quando ele é produzido, ele nunca vai andar sozinho. Ele sempre vai andar junto com a glicose. Então, mesmo que você esteja em jejum, mesmo que você tenha... Gente, desligou o computador. Ai, não acredito. Pera aí, gente, só um minutinho. Encerrou a live aqui do YouTube. Nossa. Ana, só um minutinho, gente, eu já volto. Ó, pera aí, que parou aqui o negócio. Ai, meu Deus. Desconcentrei aqui agora. Eu não vi que o computador não tava na tomada, acabou a bateria. Aí eu tava fazendo live também no YouTube e também no Facebook. E desconectou, simplesmente. Bom, acho que nem vai dar pra eu voltar lá. Vamos continuar aqui, então. Então, veja só. O cortisol, ele nunca anda sozinho. Ele precisa de glicose para ele andar na corrente sanguínea. Então, mesmo que você esteja em jejum, ele vai lá no... onde está armazenado glicose. A gente tem armazenado glicose no fígado, a gente tem glicose armazenada no músculo. Então, ele vai lá e pega essa glicose de onde está armazenada. Então, mesmo que você tenha comido pouco carboidrato no jantar, ou tenha jantado muito cedo, por exemplo, você vai fazer com que
esse cortisol pega então de onde está armazenado. E aí vai um pouco de glicose ali. Então, quando você acorda, tem um pico de cortisol na tua corrente sanguínea. E vai ter, consequentemente, um pico de glicose também, porque ele precisa de glicose. Então, vai ter um pico de glicose, tá? Então, esse cortisol, ele vai alterar a glicemia, tá? Porque isso é normal, gente. Isso não altera só de quem é diabético, não. Alterar de todo mundo, né? Eu não tenho diabetes, por exemplo, se eu for medir minha glicemia de jejum, pode ser que ela dê alterada. O problema do diabético, tipo 2, principalmente, é a resistência à insulina. Por quê? Essa glicose que o cortisol requeriu, né, para ele circular lá, que ele pediu para ele circular, essa glicose, depois que aconteceu lá, que você acordou e tal, essa glicose vai ficar ali na corrente sanguínea, muitas vezes em excesso, porque você não... você tem essa resistência à insulina, teu corpo tem dificuldade em lidar com essa glicose, tá? Então, veja só, você produziu cortisol, o cortisol precisou de glicose, né? Ai, gente, peraí, olha, me atrapalhei todo aqui o negócio. O cortisol pediu glicose e a glicose não consegue entrar na célula, porque você, diabético tipo 2, tem resistência à insulina. Então, vai ficar glicose para fora. Aí você, na hora que mede a glicemia, vai ter essa glicose alterada, tá? Uma solução para isso é não medir a glicemia já que você acorda. Porque assim que você acordou, você teve essa produção de cortisol que consequentemente vai elevar a sua glicemia. Se você pegar a tua amostra de sangue bem nesse momento, né, se você furar o dedo bem nesse momento que você acordou, vai dar alta realmente, porque não deu tempo muitas vezes de baixar esse cortisol. Se você, outra situação, se você acorda preocupada, se você acorda, ou se você teve pesadelo, por exemplo, se você teve pesadelo à noite, se você acorda preocupada, você também vai ter um cortisol a mais ali e consequentemente mais glicose no sangue. Vocês conseguem entender essa situação? Produziu muito cortisol porque você dormiu mal. Então lembra que pra gente dormir a gente precisa de melatonina, que é o hormônio do sono. Pra gente, quando a gente tem pesadelo, que a gente acorda várias vezes, ou quando a gente tem insônia, que a gente acorda várias vezes, a gente vai consequentemente fazer o quê? Produzir cortisol, que é o que mantém a gente acordado. E aí o cortisol precisa do quê? De glicose. E essa glicose vai fazer o quê? Ficar alta, porque muitas vezes você não consegue lidar com essa glicose, tá? Então, né, esse é um problema. Por isso que muitas vezes a sua glicemia de jejum fica alta. Então, você precisa primeiro ter uma boa noite de sono, né? Primeiro ter uma boa noite de sono. Todo mundo consegue? Não, né? Cada vez mais eu vejo que as pessoas não estão dormindo bem, tá? Mas a gente precisa fazer, né, usar de estratégias aí pra ter uma boa noite de sono. Isso é primordial para o diabético. Dormir bem é essencial para você controlar a sua glicemia, tá? Então é extremamente importante, tá? Tem gente que não dorme ou trabalha à noite, vai dormir muito tarde, não tem uma rotina de sono, ou dorme com a televisão ligada e isso atrapalha você entrar no sono profundo, tá? Então você tem que ver tudo que atrapalha essa sua qualidade do sono, ou a preocupação. Tem gente que é muito preocupada, não consegue desligar dos problemas e fica dormindo mal por isso, né? Ou pessoas que assistem filme de terror antes de dormir tem pesadelo porque assistiu o filme. Então a gente precisa eliminar tudo que vai atrapalhar o sono, tá? Identifique então tudo que vai atrapalhar o teu sono, para que você durma bem e produza cortisol na quantidade necessária somente para você acordar, tá? E assim que você acordar, então não meça a glicemia já de imediato, porque isso vai fazer com que ali na medição, né? Então espere um pouco você ter acordado, né? Despertado bem.
aí você espera um pouco e mede a glicemia antes do café da manhã. Então eu sempre falo, faz a sua rotina, né? Então vai lá, escova o dente, lava o rosto, troca de roupa, arruma a cama, né? Dá uns minutinhos ali, não precisa medir a glicemia já de imediato. Acalma, né? Respira fundo 3 vezes, né? Respira fundo 3 vezes e aí você mede a glicemia depois disso, tá? Como eu falei, né? Tem pessoas que são muito preocupadas e não desligam, né? Nem na hora de dormir. Eu te pergunto, você vai resolver algum problema às 2 horas da manhã? Que problema que você vai resolver 2 horas da manhã? Nenhum, né? Nenhum, acredito eu que nenhum. Então não adianta, não vai resolver nada essa preocupação de madrugada, você não desligar a tua mente, só vai atrapalhar o teu problema e vai trazer outros problemas, na verdade, porque a glicemia não vai ficar controlada, vai piorar a qualidade do teu sono, você vai ficar cansado e vai prejudicar todo o seu dia. Então isso é só problema, tá? É só problema, tá? Então não adianta, tá? Então você precisa se desligar. E como que faz isso? Faz uma higiene do sono, tá? Você tem que acalmar a tua mente antes de dormir. Então, em vez de você ficar olhando o Instagram, olhando o YouTube e olhando as coisas todas, desliga o celular, acalma a mente, traz pensamentos positivos, tá? Pensa em coisas legais, em coisas bacanas, em momentos legais da sua vida, sabe? Traz isso para sua mente, porque alguns estudos mostram, né, gente, que a gente sonha, né, inclusive, que o que a gente sonha durante a noite tem a ver com as últimas memórias. Por isso que muitas vezes quando você assiste um filme de terror, você tem pesadelo, porque aquilo ali ficou na tua mente, né? Então, faz um momento de tipo uma meditação mesmo, né? De trazer para a mente esses pensamentos bacanas, bons, positivos, né? De alegria, porque isso pode favorecer então um sono mais tranquilo. Porque quando a gente tem essa felicidade, né? A gente produz também hormônios em relação a isso, né? A gente também produz hormônios bons, hormônios da felicidade, que vão ajudar também todo esse bem-estar que a gente precisa durante a noite, tá? Então, façam esse exercício, vejam isso, né? Então, respira, respira fundo, expira, faz um exercício de bons pensamentos, tenta ter uma boa noite de sono, né? Evita de beber muita água antes de dormir, pra você não ficar acordando para ir no banheiro fazer xixi toda hora, tá? Então, faça esses rituais assim antes de dormir, que vai te ajudar muito na hora do sono, tá? É um hábito, é uma rotina, né? A rotina do sono, por isso que eu falei a rotina do sono. A gente precisa ter essa rotina do sono para a glicemia de jejum amanhecendo boa, tá? Então, glicemia de jejum, deu para entender, ela não tem só a ver com o que você jantou. Não tem só a ver com o que você jantou. Tem muito mais a ver com essa série de hormônios e também com a resistência à insulina que você que tem diabetes tipo 2 tem, tá? Então, tá ficando alta a tua glicemia de jejum? Bora entender então o que que tá acontecendo, tá? Porque pode sim, né, pode sim melhorar, né? Eu falo que muitas vezes a glicemia de jejum, ela é a última que você vai controlar. É muito mais fácil você controlar as outras ao longo do dia e, consequentemente, essa vai ser a última, porque não é só com a alimentação, não é só a alimentação que vai, né? Então, no meu programa online, principalmente, eu mostro, né, algumas estratégias, essa do sono, né? A gente conversa bastante sobre o sono lá, tem uma aula só sobre isso, essa aula de acalmar, de melhorar a ansiedade, né? Então, todas essas estratégias colocadas em práticas vão te ajudar. Além de outras estratégias também naturais que também tem, que eu explico, né, lá também com mais detalhes, porque essas estratégias também vão ajudar a modular esse cortisol, porque tem gente que acaba tendo uma desregulação do cortisol, né, ao longo do dia também, porque é uma pessoa muito estressada.
o estresse, ele é bom, né? Ele faz parte da nossa vida, ele precisa sim existir. Só que o estresse em excesso, ele não é bom, né? Ele não é bom. Então, pessoas que são estressadas durante todo o dia também vão ter um sono perturbado. E esse sono perturbado também vai refletir na glicemia de jejum. Então, a glicemia de jejum, na verdade, ela é o seu dia todo. Ela vai refletir o seu dia anterior todo. Então, amanhã, a sua glicemia de jejum, muitas vezes, vai refletir como você passou esse dia aqui. Para algumas pessoas, isso também tem a ver, tá? Então, se você ficou muito preocupada hoje, se aconteceu algo muito ruim no dia de hoje, por exemplo, se aconteceu algo assim que te tirou do eixo, vamos dizer assim, amanhã a tua glicemia de jejum, ela pode, mesmo que você tenha uma boa noite de sono, tá? Mas todo esse estresse que você passou no dia de hoje pode refletir também na glicemia de jejum do outro dia, tá? Então, são muitas coisas que acabam influenciando, tá? Então, quando você ficar descabelada aí, porque você não sabe que a glicemia de jejum, o porquê que ela tá dando alterada, faça o exercício de você relembrar como que foi a noite e também o dia anterior, tá? Porque isso com certeza vai fechar muito ali, você vai conseguir entender muito do que pode estar acontecendo, tá? Deu pra entender? Gente, desligou aqui o YouTube. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Acontece, né? Não era pra acontecer, mas aconteceu. Bom, então vejam, né? Avaliem o jantar, sim, de vocês, né? Sempre façam uma refeição mais leve, que tem gente que tem sensibilidade com a digestão e pode a digestão lenta, né? Muitas vezes pode atrapalhar o sono também, né? Então evitem de comer grandes volumes à noite, isso pode fazer pesadelo também, tá? Que mais? Acalmar a mente, né? Então trazer, como eu falei, os pensamentos positivos para você, para o seu dia, para sua noite, né? Para você ter a meditação, né? Alguém aqui falou que faz a meditação guiada. No YouTube você pode colocar lá meditação guiada. Tem vários canais no YouTube que fazem a meditação guiada, que nada mais é que você fechar os olhos e escutar alguém que vai guiando o que você tem que trazer para a mente, tá? Então isso também é muito bom. A nossa mente, ela é muito poderosa e o que a gente pensa realmente acontece, né? Então a gente precisa trazer para nossa mente bons pensamentos, tá? Então assim, né? Vamos lá. A melhora só depende de você, só depende do que você vai fazer. E amanhã já é uma nova oportunidade de você colocar em prática o que eu tô falando aqui, tá? Eu quero saber depois, amanhã, você vai, tira uma foto do seu glicosímetro, posta aí no seu Instagram e me marca, né? Pra gente, faça o teste, daí você me marca pra eu saber como que tá acontecendo aí a tua glicemia de jejum, tá? Faz isso, que aí eu comento em cima, né? Eu te dou mais uma dica, te dou mais alguma coisa pra você observar. Mas é importante você postar nos stories e me marcar, para que a gente vá entender melhor sobre isso. Daí eu reposto aqui e marco e comento em cima disso, tá? Pessoal que tava lá no YouTube, acabou a bateria do meu computador. Pelo YouTube eu faço pelo computador, aqui no Instagram eu faço pelo celular. Eu não vi que o computador não estava na tomada, acabou a bateria e desligou. Uma pena. Mas aqui no Instagram não travou, por incrível que pareça, hoje não travou aqui no Instagram, e aí depois vocês podem assistir desde o começo, tá bom? Então, glicemia de jejum é isso, deu pra entender? Façam isso, esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo para você ter uma boa glicemia de jejum, né? Não medir logo após que você acordar e ter uma boa noite de sono. Você entendendo isso e praticando isso, logo você vai ver um bom resultado aí na tua glicemia de jejum, tá certo? Façam, coloquem em prática, vocês vão ver que o que eu tô falando tem sentido, tá? Então só depende agora de você, né, fazer acontecer aí o negócio, tá? Porque assim,
não existe milagre, né? Não adianta ficar esperando o chá fazer efeito ou a cápsula fazer efeito, né? Você precisa ter atitudes que vão te conduzir ao seu resultado, ao teu objetivo, tá? O seu objetivo é controlar a glicemia, é baixar a glicemia. Alguém aqui, ó, falou que tá com a glicemia alta, ó. Vou até buscar aqui. Alguém falou que tá com a glicemia alta, né? Não sei onde foi parar essa pergunta aí. E aí, né? Eu te pergunto, o que você tem feito para baixar a glicemia? Tá só esperando o resultado do medicamento? Só tá esperando o medicamento fazer efeito? Tá errado isso daí, tá errado, tá? A gente não pode depender só do medicamento, tá? Tem que fazer a nossa parte. Tem que cuidar da alimentação. Tem que cuidar das outras partes que envolvem o controle da glicemia. Certo, gente? Deu para entender, né? Então, pratiquem, façam. Ana, que bom que você gostou da explicação. Fico muito feliz, né, que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Porque muitas vezes ninguém explica, né? O médico só fala, mede a glicemia de jejum, mede a glicemia de jejum, e você fica aí só preocupado com a glicemia de jejum e não entende por que ela dá alta. Agora você entendeu por que ela pode dar alterada, né? E como que resolver isso daí. Então você já tem duas coisas aí. Sabe por que agora ela tá dando alta e sabe agora como resolver. Então só depende de você agora, tá? É o que você vai fazer que vai te trazer resultado. Beleza? Então, gente, toda terça-feira aqui às 8 horas da noite nós temos um bate-papo sobre diabetes, nós temos um bate-papo de alimentação, de controle do diabetes, tudo que envolve, na verdade, a saúde do diabético tipo 2. Eu sou nutricionista especializada em diabetes e é um prazer aqui para mim compartilhar o meu conhecimento que eu venho estudando há anos e o que eu pratico com os meus alunos e com os meus pacientes também. Tá? Isso tudo é estudo, é ciência, é embasamento científico, é prática clínica também, tá? E isso faz a diferença na vida de quem coloca em prática, tá bom? Tô vendo aqui várias aluninhas minhas, então, várias vezes teve ela em alta, né, em jejum. Muita gente tem a glicemia de jejum alta e fica. O que eu mais recebo aqui de pergunta é: minha glicemia de jejum tá alta. Não. Entendam o porquê do problema para a gente ter a solução, tá? E outra, não se preocupem só com a glicemia de jejum, gente, ela não é a mais importante. Como eu falei, ela é uma fotografia. Se você medir 10 minutos depois, ela vai estar totalmente diferente de 10 minutos atrás, tá? Então a gente precisa desapegar da glicemia de jejum, porque tem gente que só mede a glicemia de jejum. Tá, a glicemia de jejum só tá mostrando pra você que em jejum a tua glicemia tá tanto. E depois de comer? E antes de comer? E antes de dormir? Como que tá isso daí? Você tá acompanhando? Gente, eu sei, eu pesquiso o preço, eu sei que a fitinha é cara. Eu sei, né? Logo antes que alguém venha aqui falar que a fitinha é cara, a fitinha é cara também. Mas você não saber o quanto que tá a tua glicemia também vai ficar caro. Também vai ficar caro, sabe por quê? Porque aí a sua glicemia tá ficando alta em algum momento do dia, né? Tua glicemia vai ficar alta lá depois do almoço e você não tá medindo, aí depois você vai fazer exame de hemoglobina glicada e dá alta, né? E você não sabe por quê, né? Inclusive, eu não sei, mas eu não sei se ela tá aqui, mas tem uma aluna minha que a gente tá traçando, né? Observando isso daí. Por quê? Ela fez exame, ela recebeu o diagnóstico de pré-diabetes com a glicemia de 110, né? Só glicemia de jejum 110. E a hemoglobina glicada de 7,8. Gente, uma hemoglobina glicada de 7,8 é uma glicemia muito alta. Não é uma glicemia de 110. Então, eu falei pra ela, ó, tem algum momento aí do seu dia que a sua glicemia tá ficando muito alta. E é aí que a hemoglobina glicada pega. Ela vai pegar do dia inteiro, tá? Então, a glicemia de jejum não é a mais importante. Se você tá só medindo ela, pare e reveja o seu tratamento. Você tá fazendo errado, tá? Então, precisa medir várias vezes ao dia
para monitorar, para ver onde que tá o erro aí, onde que tá ficando alto. E aí, usar de estratégias, partir para ação e fazer o que precisa fazer para controlar esse negócio aí, tá? Então, fazer os exames, né, regularmente é bacana porque o controle, né, você medir com o glicosímetro, você fazer várias medições ao dia, é algo acessível, né, que você tem ali no dia a dia, mas ele não substitui o exame de sangue, tá? Então é extremamente importante que pelo menos a cada 6 meses ou 4 meses você faça os exames de sangue para ver como que tá ficando isso daí, tá? Ainda mais porque tem gente que é diabético já há muito tempo que abre mão, né? Ah, não vou ficar medindo não, eu já sei que minha glicemia é tanto, que minha glicemia é tanto de manhã e é tanto depois do almoço, né? Acha que sabe, e aí vai deixando isso para depois, né? E aí como que faz? Depois vai lá, nem faz exame regularmente. Aí depois vem a bomba, né? Aí, né, vai medir, depois vai fazer o exame de sangue e deu extremamente alto. Né? Então faz hemoglobina glicada, tá lá 7%. Então, né, a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes, né? É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa fazer uma forcinha. Então, né, economiza um pouquinho em outras coisas, né? Não deixe de faltar a fitinha ali. Faça por um momento esse acompanhamento mais próximo ali. Meça várias vezes, pelo menos por 15 dias, assim, só para você ter um acompanhamento, de uma observação, né, de como que tá a tua glicemia. Porque é importante a gente ter isso muito bem de perto, né? Tá? Então... a Mara falou que ela, por não sentir nenhum sintoma, ela fica economizando fita. Então, gente, lembra que o diabetes é uma doença silenciosa, né? Lembra, né, que diabetes é uma doença silenciosa. O que quer dizer? Que ela não fica gritando não pra você, olha, a glicemia tá alta, viu? Ela fica quietinha, caladinha, ela é muda, diabetes. Ela é uma doença muda, não abre a boca pra nada, né? Ela tem vergonha de falar. E aí ela não vai ficar falando pra você, ou seja, te sinalizando com dor, né? Porque tem doença que você tem dor, né? Então, tem doença que se manifesta através de dores, o diabetes não. Só vai trazer alguma dor quando o problema estiver muito ruim, quando já estiver muito evoluído o problema, né? Aí você vai começar a sentir ou formigamento, ou dor nas pernas, ou a visão turva, alguma dor começa a aparecer, tá? Mas aí é o sinal de que já tá bem avançado o negócio. E aí é que tá, você vai esperar o pior acontecer? Então, né, eu sei que é caro, né? Eu sei, outro dia eu fui na farmácia e eu tava vendo lá, tava na promoção, inclusive, a fitinha. Tava R$100 a fitinha. Acho que vinha 50. É caro, né? R$100, 50 fitinhas. E você, né, às vezes precisa medir. Imagine, né? 50 fitinhas não dá para um mês. Né? Você precisa de mais, você vai gastar 200, R$300 com fitinha, né? Mas, né, é algo que a gente precisa pôr na balança, né? Às vezes tá gastando com uma coisa que é desnecessário, né? E deixa de ver ali a fitinha, né? Eu sei que dá uma dor do dinheiro, mas, né, ver, né, aí durante o dia, que nem eu falei, faz 15 dias, assim, de uma forma mais intensa, tá? Quem sabe, né, ajuda. Tem aquele outro aparelhinho, o Libre, eu sei que todo mundo vai aqui falar que é caro, né? Realmente, ele é um aparelhinho mais caro. Mas você não precisa ficar gastando com fitinha. Então, se às vezes você vê, né, que você gastava tanto com fitinha, às vezes sai elas por elas ali, né? Tem que ver, né, o que é mais conveniente para você, tá? Então, é preciso a gente fazer o que precisa ser feito, né? Então, vamos medir, vamos acompanhar, vamos se informar, né? Aqui nesse canal você vai ter informação de qualidade sempre atualizada,
tá? Que é o que eu busco, eu me empenho a estudar, a trazer realmente as informações mais atualizadas, tá? Então, não deixem de acompanhar aqui toda terça-feira as lives das 8 horas, tá bom? Bom, Ivanira, muito obrigada, viu, Ivanira? Que bom que deu para esclarecer, né? A Isabela falou que verifica 3 vezes a glicemia. O Libre dura só 14 dias, né, gente? Mas então, por isso que eu falei, tem que ver. Então, eu sabia, sempre vem alguém aqui falando que ele custa mais caro. Eu sei que ele custa mais caro, eu sei que ele é mais caro. Mas tem gente que mede a glicemia 5, 6 vezes no dia, tá? E aí também vai gastar muito mais com fitinha. Só tô fazendo uma observação, tá? Observe, veja quanto que você gasta com fitinha e veja quanto que fica o Libre. Muitas vezes compensa, porque ele te dá a medição do dia inteiro. Ele vai te dar a glicemia do dia inteiro, coisa que a fitinha você não vai ficar medindo de hora em hora a tua glicemia, né? E o Libre dá, para quem tá com muita dificuldade em controlar a glicemia, para quem tem muita oscilação, tá? Eu acho que investir no Libre pelo menos uma vez para você fazer esse monitoramento da tua glicemia, eu acho que vale muito a pena, porque você não precisa ficar medindo de hora em hora, né? Ele já mede para você, você vai acompanhando, para você conhecer a sua glicemia, você precisa conhecer o teu organismo, somente assim que você vai vencer o diabetes, tá? Você precisa saber como que a sua glicemia se comporta ao longo do dia, para que você ataque nos principais horários que ela fica alterada, tá certo? Então é isso, claro, né, vai de cada um, não tô falando que você tem que comprar esse aparelho, pelo amor de Deus, eu tô te dando a dica, né, cada um compra o que cabe dentro do bolso, tá? Mas eu só tô dando uma reflexão, que muitas vezes, né, você, que nem alguém falou aqui, que economiza muito com a fitinha, às vezes você mede uma vez só no dia e acha que é o suficiente, não é, tá? Para quem tá precisando de um bom acompanhamento, precisa fazer várias vezes ao dia para entender, para monitorar, tá? Se você for medir no laboratório, você não vai medir de hora em hora também, isso não existe, ou todos os dias, também não vai. Então, o glicosímetro, né, então você vai gastar ou com fitinha ou com o Libre, que mesmo durando 14 dias, mesmo ele sendo caro, pode ser uma opção para quem tem condições, claro, tá bom? Tem para todos os bolsos, né? O importante é a gente controlar a glicemia, o importante é a gente partir para a ação e fazer o que está ao nosso alcance, certo? Muito obrigada pela participação de vocês, espero vocês então na próxima terça-feira, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, tchau, tchau!